Eis a cruz de Cristo, fugir forças inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendência de Davi, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos entregar esse vídeo aos cuidados nas mãos, no coração de Nossa Senhora, pedindo ela a sua poderosa intercessão, entregando você que está aí, escutando esse vídeo e toda a tua família. Sempre ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, amém. Amados, semana passada nós falamos sobre o papel do homem, o papel da mulher. Tem os últimos vídeos nós estamos falando sobre isso. A importância do homem entender o seu papel em casa. A importância da mulher entender o seu papel em casa. Nós falamos sobre família, sobre esse sonho de Deus, esse projeto de Deus, que deveria ser primazia para os homens. Primazia! Nós precisamos defender a família. Existe um beato chamado George Frassati, já ouviu falar? George Frassati. Ele dizia, viver sem fé, viver sem defender o patrimônio, lutar, ficar sem lutar contra a verdade. Isso não é viver, isso é existir. Papai e mamãe que está ouvindo esse programa, Deus sempre vence. Nós não podemos estar nessa vida somente para existir. Nós precisamos de viver e viver bem. Porque como disse o nosso amado João Paulo II, São João Paulo II, a sociedade passa pela família. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a sociedade vai mal, é porque a família não vai bem. Se a família for bem, amados, você, papai e mamãe, leva teu filho para Jesus. Ensina teu filho a ser santo. Leva teu filho para o céu. Esse é o papel do papai e da mamãe. E isso que nós queremos falar aqui nesse programa Deus Sempre Vence, porque nós estamos sempre em combates. E hoje, mais do que nunca, nós sabemos que o inimigo, o mal, está querendo destruir a família, destruir o matrimônio e destruir a vida do teu filho. Por isso, pai e mãe, cuidado. Pai e mãe, defende os teus filhos, defende a tua família. Isso deveria ser prioridade da tua vida, pai e mãe. Por isso nós estamos falando aí sobre os últimos vídeos, sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, sobre o papel do pai, sobre o papel da mãe, sobre a educação dos filhos. O homem, você é a cabeça, você é responsável, né? Você é a cabeça. Você é o responsável pelo relacionamento aí com a tua esposa. Assuma o teu papel, cara. Assuma o teu papel. Homem, na cabeça tem os olhos. Os olhos você vigia, homem. O homem vigia, né? Vigia, protege. O homem é o papel do homem em casa. Também na cabeça tem a boca. O homem é o provedor. O homem é aquele que sustenta a família. Também na cabeça tem os ouvidos para ouvir a Deus. Você, pai, você, homem, precisa ter vida de oração para ouvir o Senhor, para dar direção para a tua família. Você é a lei, você é a força da tua casa. Homens, nós precisamos de ser homens fortes, homens santos, pais fortes. E você, mulher é aquela que tem a capacidade de gerar vida, né? O homem semeia, a mulher multiplica. Mulher é aquela que é capaz de fazer as coisas acontecer. Mulher é o útero, melhor. Mulher é, como diz o Papa Leão XIII, é o sol da família, é aquilo que traz calor, é aquilo que traz então a energia, aquilo que traz para a família o ventre, o colo. Mulher é aquela que edifica. Por isso, tá aí os papéis do homem, os papéis da mulher. A mãe precisa de trazer, ensinar os filhos a rezarem, né? Toda essa prática religiosa, claro, é do pai e da mãe, mas a mãe é aquela que devia ser primazia para a mãe. O pai é aquele que é a força moral, que leva a moral e a ética para os filhos. E por isso nós queremos, nesse programa de hoje, falar um pouquinho sobre esse papel importante da educação com os filhos, que os pais
deveriam fazer e fazer bem, santamente. Hoje eu queria falar um pouco, não aprofundar tanto, porque o programa ele é pequeno, mas trazer aqui para vocês pontos importantes, elementos importantes para o papai e para a mamãe, para vocês pensarem em casa sobre essa importância do que é a educação dos filhos. Então, nós queremos trazer então esses elementos aqui para ajudarem você, tá bom? Você pai, você mãe. Primeiramente, eu queria falar aqui sobre a importância de levar o teu filho para Deus, da importância de levar o teu filho para uma intimidade com Jesus. Mais uma vez eu quero lembrar aqui uma situação que aconteceu na minha casa. Já falei isso em outros vídeos, mas um dia que eu fui pregar o SCC, que tinha lá mais ou menos 40 casais e que minha esposa, a Roberta, não podia estar indo, e eu chamei o Lucas para ir comigo, que era justamente para falar sobre a educação dos filhos. E no primeiro momento o Lucas não quis participar desse momento, que ele falou: pai, eu vou estar lá, mas eu não quero microfone, me coloca para falar. Eu falei: tudo bem. Mas com o tempo, de pregação, o Lucas acabou pegando o microfone e eu lembro direitinho do Lucas falar sobre isso. Pais, levem os teus filhos para Jesus. Isso é o mais importante. Porque se você não falar, se você não fizer isso, o mundo vai fazer. Pai, pega teu filho no colo. Pai, fala eu te amo. Mãe, coloca tua filha, teu filho no colo, fala eu te amo. Porque se vocês não fizerem isso em casa, o mundo vai fazer, o traficante vai fazer. E eu lembro que isso tocou muitos corações dos pais, ao ponto de que naquele momento os corações começaram a ficarem contritos, arrependidos, muitos começaram a chorar e ali houve um movimento dos pais de mudarem de vida. Foi lindo ver naquele momento uma efusão do Espírito, um batismo no Espírito, os pais entenderem da importância do papel. Por isso, amados, levem o teu filho para o céu. O maior papel seu. Eu sei que tem muitas coisas que talvez você listou aí já, da importância da educação dos seus filhos. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas o mais importante é levar o teu filho para o céu. O mais importante é levar o teu filho para Jesus. Se você conseguir isso, o resto é resto. O resto ele vai ter sabedoria para lidar com as coisas. O resto ele vai dar conta, com a graça de Deus, se você conseguir levar os teus filhos para uma vida de oração. Mostra o coração de Jesus para o teu filho, o amor e misericórdia. Leva o coração de Nossa Senhora, ensina teu filho a rezar o terço. Ensina teu filho a ajoelhar, Ensina teu filho a amar a igreja. Ensina a teu filho a amar a vida dos santos. Nossa, essas devoções maravilhosas que temos na igreja, os sacramentais. Isso é necessário. Então, o primeiro ponto é da educação. O primeiro ponto é justamente a vida de oração dos nossos filhos. Reza com seus filhos. Reza com seus filhos. Isso é a primazia, Fiz muito isso lá em casa quando meus filhos eram pequenos, graças a Deus, e colhemos muitos frutos disso. Bom, o segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui, que é um ponto também muito importante, que nós precisamos de levar os nossos filhos, é levar os seus filhos a um dia ter autonomia. Veja bem o que eu quero falar para vocês. Nós precisamos hoje, e precisamos mesmo, ter muito cuidado com o mundo. Nós precisamos ter cuidado com o mundo. O mundo tem, através das ideologias, o mundo através do consumismo, o mundo através do pecado, tem entrado na educação dos nossos filhos. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Nós não podemos. Isso é papel do pai e da mãe. Tá bom? Pai e mãe. Quem educa seus filhos não é a escola. A escola é o papel dela de escolarização, é o papel dela. Mas a ética, os valores cristãos, isso é você, pai e mãe, tem que dar. Tá bom? A religião, a educação, a moral, a ética, os valores cristãos, isso é você, pai e mãe. Não terceiriza a educação dos seus filhos. Não faça isso. Não existe personal mother, father. Não existe. É pai e mãe. É casa.
Se você trabalha muito, se você não tem pouco tempo, mas o tempo que você tem com seus filhos, fica com eles. Intensamente, viva intensamente com eles. O tempo todo, o lazer, o amor, a educação, né? Esteja com eles para eles sentirem vocês. Mas não terceirize educação, de maneira nenhuma. Isso é primeiramente do pai e da mãe, tá bom? Então, o segundo ponto é isso, não terceirizar a educação de maneira nenhuma. E o terceiro ponto é, você precisa dar autonomia para os seus filhos, para que um dia, quando seus filhos tiverem uma idade, eles vão conseguir ter o discernimento, a sabedoria, a força para escolher o bem. Por isso, papai e mamãe têm que levar os seus filhos às virtudes. Não esqueçam disso. A virtude é uma disposição a fazer o bem. Os vícios é uma disposição ao mal. Você, pai e mãe, precisa ajudar os teus filhos essa disposição, ensinar eles as virtudes, ensinar eles os dons, ensinar eles as graças. Porque se você conseguir isso, você vai dar autonomia para os seus filhos. Não é? É mais ou menos assim. Acontece hoje que tanto de um lado como do outro, vamos tentar explicar para vocês, uma superproteção que ela não é sadia. Por exemplo, se o filho já consegue pegar para tomar uma sopa, se seu filho e sua filha já consegue pegar uma colher e tomar a sopa sozinho, você não deve de dar mais a sopa para o seu filho. Deixa ele pegar e tomar sozinho. Ou seja, você precisa dar essa autonomia aos seus filhos. Durante um tempo, eles não vão conseguir fazer isso. Mas vai chegar um tempo que eles precisam fazer isso. Eles precisam de fazer isso sozinho. Eles precisam andar de bicicleta sozinho. Eles precisam de jogar uma bola sozinho. Isso é importante na educação. Você, papai e mamãe, dar autonomia para os seus filhos. Mas se você ensinar seus filhos a serem santos, se vocês terem vida de oração, se isso acontecer, os seus filhos vão aprender e um dia, quando chegar a uma certa idade, eles sozinhos vão ter o discernimento do bem e do mal. Por quê? Porque você ensinou as virtudes. Amém? Você ensinou as virtudes. Pai e mãe, por isso, amados, é importante você, papai e mamãe, estar ensinando as virtudes para os filhos e dando essa autonomia, porque se você protege demais os seus filhos, vocês tiram essa autonomia deles, tá bom? Um quarto ponto, dá testemunho. Cuidado daquilo que vocês falam e que vocês não vivem. Pai e mãe precisa de testemunhar. Antes de vocês quererem que seus filhos tenham vida de oração, você, papai e mamãe, tem que estar ajoelhado diante de Jesus para os seus filhos verem isso. Antes de falar as coisas, principalmente eu falei aqui de virtudes, do bem, vocês precisam de viver isso em casa. Por isso, cuidado, pai e mãe, com as suas dificuldades de relacionamento, para os seus filhos não virem, porque de repente você está lá falando algo com a sua esposa, que seu filho está vendo as brigas, as discussões, aquilo que você fala, o jeito que você age. Por isso, pai e mãe, cuidado, que o mais importante na educação é a vivência, o testemunho. Dão testemunho para os seus filhos. Dão testemunho para os seus filhos. Falar para os seus filhos para não beber e você beber, encher a cara, ficar bêbado, seu filho não vai aprender. Ah, não pode fumar, mas eu fumo. Ah, não pode vestir assim, mas eu estou vestindo. Ah, não pode fazer isso, mas eu faço, eu falo. Então, cuidado com o seu testemunho no teu trabalho, na vivência do dia a dia com a sua esposa, com o seu esposo. Cuidado. Se há coisas que você precisa de falar com o seu esposo, com a sua esposa, que você não concorda, chama à parte, conversa à parte. Se há precisar de ter confrontos, faça isso à parte. E se chegou a ter confronto na frente dos filhos, perdoa-se também na frente dos filhos. O que acontece muitas vezes com o pai é que eles brigam na frente dos filhos, depois chega no quarto à noite sozinho, tem a reconciliação, os filhos não veem, os filhos não sabem, e os filhos, na cabeça dos filhos, é uma loucura. Papai e mamãe brigou o dia todo e agora estão conversando. Não, se
aconteceu de houver uma discussão, perdoa-se, pede perdão. Pede perdão para a esposa, pede perdão para o esposo, conversa para os filhos verem isso, né? Pede perdão se for preciso também para os filhos, porque acontece muitas vezes que nós pais, e eu estou falando por mim que eu fiz isso muitas vezes, infelizmente, mas graças a Deus pedi perdão também para meus filhos muitas vezes, porque quem erra tem que pedir perdão. E pedir perdão para filho, isso não é fraqueza, viu? Não é. Pelo contrário, todas as vezes que eu pedi perdão aos meus filhos quando eu errei, eu saí mais forte. Por isso, amados, presta atenção que eu vou falar agora, não é? Presta atenção, olha, cuidado com isso. É importante a reconciliação na frente dos filhos. É importante pedir perdão na frente dos filhos. Porque muitas das vezes a gente está agindo pela ira. Muitas das vezes nós estamos educando os nossos filhos na ira. Na ira não, viu? Dá um tempinho, porque é importante, muito importante hoje falar não com os filhos. É muito importante botar os filhos hoje de castigo. É muito importante isso. Tem que falar não para os filhos, como tem que falar sim. Mas quando falar não, tem que botar filhos de castigo, tem que botar limite para os filhos, porque hoje, muito da juventude e muitas pessoas hoje não tem limite. Estou te falando isso, minha irmã, meu irmão, pela experiência que nós temos em casas terapêuticas, pela experiência que temos atendendo hoje a juventude, e há muitos anos nós fazemos isso, eu faço isso. Hoje existe uma juventude sem limites, porque o pai não fala não com os filhos. O pai e a mãe não falam não com os filhos. E por isso há uma necessidade de colocar limite nos filhos e colocar os filhos de castigo, de falar não com eles. Mas façam isso sem a ira, se vocês derem conta. Porque o pior é quando a gente faz com a ira, porque aí a gente agride nossos filhos, falando muitas vezes até a agressão, né? Então, cuidado, muito cuidado com a ira. Então, amados, nós precisamos corrigir os nossos filhos, corrigir para amar, né? E não na ira. Então, todas as vezes que é necessário corrigir os seus filhos, não faça isso na ira, faça isso com amor. Sei que isso não é fácil, tá? Estou falando isso, eu sei que não é fácil. Sou pai e sei que não é fácil, mas é necessário, tá bom? Outro ponto importante também, nós precisamos controlar as emoções dos nossos filhos. Eu falei aqui de autonomia, né? Que precisa ajudar seus filhos a ter autonomia, porque tem pai que não dá autonomia para os filhos, e nós precisamos ajudar os filhos a pentear, a decidir, né? Mas também nós precisamos controlar as emoções dos nossos filhos. E porque hoje em dia muitas pessoas, já adolescentes, estão em depressão, estão doentes emocionalmente por uma série de coisas que estão acontecendo hoje com a família, mas também não controlam as emoções. Por isso é importante também vocês ajudarem seus filhos a controlar as emoções deles, né? Isso se faz conversando, isso se faz educando, isso se faz estando presente, correto? Isso faz ajudando, testemunhando, como nós falamos aqui, né? Então, as atitudes entre você, papai e mamãe, as atitudes de vocês, as suas escolhas vão refletir na vida dos seus filhos. Se a família está mal, se o pai e a mãe estão mal, vai refletir na vida dos filhos, nas emoções dos filhos. Agora, se vocês estão bem, seus filhos também vão ficarem bem. É reflexo. Os filhos são reflexo do pai e da mãe. Por isso, amados, demonstra carinho um pelo outro. Papai e mamãe, demonstra carinho pelo outro. Papai e mamãe, conversam, né, um com o outro para que os filhos percebam isso. Rezam para que os filhos percebam isso, vejam isso. Né? O maior testemunho que vocês vão dar são os exemplos. São os exemplos. Gosto de contar muitas vezes nos encontros de casais que à noite, no sábado à noite, pregando um retiro, eu e a Roberta, sábado e domingo, chegou à noite e nós queremos fazer um momento romântico com os casais, porque a gente percebe hoje que no namoro, beija, abraça, fica, depois casa, né? Cansaço, as dificuldades do relacionamento, o trabalho, aí a gente acaba não namora mais, né? Que agora nós somos casados, é importante os afetos do pai e da mãe, e as crianças verem isso. E aí chegou um sábado à noite, nós colocamos lá velas nas mesas, colocamos uma música romântica para os casais e de repente, em um determinado momento, eu disse para os casais, vamos beijar. Né? E esse vamos beijar, parecia que eles levaram um susto,
Parecia que era uma coisa assim, meio do outro mundo. Pai e mãe beijar, esposo e esposa beijar. Né? E eu vi que uns estavam sem graça, uns não queriam. E aí no corredor tinha um casal que tinha deixado a criança o tempo todo lá no retiro. E esse menino chegou, e quando ele chegou, ele viu o pai e a mãe beijando. E a reação da criança me surpreendeu, porque eu estava vendo a criança chegar, e na hora que ela viu, ela saiu correndo, vibrando e gritando no corredor: papai e mamãe estão beijando, papai e mamãe estão beijando, como se fosse uma coisa assim que ela nunca tinha visto na vida. E foi assim que a impressão que ela deixou, que não via os pais beijando. Você, pai e mãe que está aí me ouvindo, é necessário fazer um carinho e que os seus filhos perceberem isso, verem isso. Então, controlar as emoções dos filhos vai muito daquilo que vocês estão vivendo, você, sua esposa, seu esposo, o seu relacionamento. Isso é importante demais. Muitas das vezes, quando a gente vai atender umas crianças, muitas das vezes que a gente leva as crianças para o psicólogo, por exemplo, a psicóloga fala isso: o problema não está nas crianças, mas está o pai e a mãe. Não é? E eu sei, papai e mamãe, que nós temos dificuldades, é criação, eu sei que nós temos uma história, mas também é necessário a gente entender que nós temos um papel enquanto mãe e pai. E o papel é ajudar os nossos filhos. O nosso papel é essa primazia, isso é vocação. Isso é vocação. A maior alegria do pai e da mãe é a paternidade e a maternidade. A maior alegria do homem é a paternidade, da mulher é a maternidade. Isso foi Deus, foi desejo de Deus, do coração de Deus, vontade de Deus, sonho de Deus. E por isso tem que ser a primazia da minha vida e da sua vida, a educação dos nossos filhos. E que nunca acaba. Para a eternidade, nós precisamos de ajudar os nossos filhos. Mas nós precisamos ajudar eles com o nosso testemunho de vida, tá bom? Hoje muita gente está ausente em casa e quer dar presente para os filhos para substituir a ausência. Não faz isso, pelo amor de Deus. Seu filho quer o beijo, seu filho quer o abraço, seu filho quer que você jogue com ele, sua filha quer que você esteja com ele. Interessa nas coisas, nos estudos, em casa, nos deveres de casa. É isso que teu filho quer, bendito. É isso que teu filho quer, tua filha quer, bendita. É o toque, é a presença, é o brincar, é colocar no colo, é jogar, é isso. É isso que seu filho quer. Isso é simples, mas hoje muitas vezes nós não temos tempo para os nossos filhos, porque a gente quer deixar coisas para os nossos filhos. Teu filho quer o coração, teu filho quer a tua alma, e você quer dar presente, como se presente substituísse isso. Não vai substituir, não vai substituir. Por isso, esteja, vive com seus filhos e leva seus filhos para Jesus. Então, é isso que nós queremos falar aqui um pouquinho sobre isso, sobre esses pontos que são importantes. Tem outros, claro, tem tantos outros pontos, mas eu acho que a maioria aqui eu disse que é o necessário. Por isso, nós vamos continuar ainda falando sobre a família durante os nossos próximos vídeos, porque existe um combate, como eu disse lá no primeiro vídeo, quando o cardeal Cafarra mandou para a irmã Lúcia, dizendo da importância dela rezar, para o instituto que eles estavam criando sobre a família, e ela disse que na luta final entre o demônio e Deus seria sobre o matrimônio e a família. Ou seja, esses tempos que nós estamos vivendo são os últimos tempos. O demônio quer destruir a família, porque ele sabe que se ele destruir a família, ele vai atingir Deus e vai acabar com a sociedade. Por isso, protege a tua família, defende a tua família. Como eu disse aqui no vídeo no início do nosso beato Frassati, Giorgio Frassati, a lutar em defesa da verdade, lutar em defesa da família, isso é viver. Um abraço para vocês, Deus abençoe, luta para isso, seja família. Nós estivemos aqui nesse programa Deus Sempre Vence, porque nós estamos juntos com vocês nessa luta diária. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.